Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar prosseguimento à disciplina Convergência de Redes, faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é uma continuação da unidade 2, Aplicações Tecnológicas para Convergência de Redes. É uma complementação da aula anterior. Na aula anterior, iniciamos um estudo da unidade, falando sobre a introdução relacionada às redes convergentes, a dependência das redes especializadas, que geraram aí o avanço das redes convergentes. Depois estudamos conceitos sobre as características dos sinais de voz e vídeo. Em seguida, as técnicas de QoS. Então, falando sobre as duas técnicas, o IntServe e o DivServe. Em seguida, a stream de áudio e vídeo. E, por fim, o IPTV. Na nossa aula de hoje, vamos estudar sobre os conceitos de VoIP, ou seja, voz sobre IP. Falar um pouquinho sobre alguns protocolos utilizados em redes convergentes, especificamente em aplicações de VoIP, como o RTP, o RTCP, equipamentos utilizados na tecnologia VoIP, o protocolo SIP, o MGCP e o H323. Bem, nessa unidade vamos iniciar o estudo da tecnologia de transmissão de voz sobre rede de dados. Então, a gente pode dizer que Voice over IP, né, voz sobre IP, é uma tecnologia bastante recente, uma tecnologia de voz sobre protocolo IP, e ela proporciona o surgimento de um novo paradigma para os serviços de comunicação por voz, agregando aí outros serviços integrados, como dados, vídeo, recursos de imagem, em redes convergentes. Serviços esses que têm sido ofertados no mercado de telecomunicações através de redes já constituídas, redes centenárias, utilizando tecnologias de computação de circuito e aplicadas em redes IP, usando a tecnologia de computação por pacote. Então, essa aula de hoje ela traz o conceito de VoIP. Então, vamos estudar os conceitos relacionados à voz sobre IP. Em seguida, alguns protocolos, apresentar alguns equipamentos relacionados à tecnologia de VoIP. Ok, então vamos lá. VoIP significa Voice over IP. Né? Seria a tecnologia VoIP, seria a voz sobre o protocolo de internet, o IP, né, Internet Protocol. Então, é a tecnologia no qual as pessoas passaram a conviver, ou já convivem, né, daqui para frente, utilizando aí uma gama, um conjunto de serviços sobre protocolo de internet, protocolo IP. Então, você tem aí uma tecnologia que significa o envio de sinais de voz transformados em pacotes digitais. Então, basicamente, você tem sinal analógico convertido em sinal digital. Ao invés de você utilizar a tecnologia tradicional, comutada por circuito, você utiliza a tecnologia baseada em computação por pacote. E aí essa transmissão baseada em computação por pacote é caracterizada, né, pelas redes de telefonias convencionais. Você pode usar a infraestrutura já existente. Então, essa transmissão de sinais de voz é feita sobre a mesma rede ou mesma infraestrutura para transmissão de dados empresas e provedores da internet. E aí um ponto importante, né, para a gente destacar, que é a internet. Após o desenvolvimento da internet e de seus principais protocolos de comunicação, podemos dizer que a aplicação de voz deixaram de ser uma curiosidade, né, baseada apenas na qualidade baixa esperada, né? Ela tinha uma qualidade de serviço baixa,
E hoje em dia, com o avanço, e o desenvolvimento de novos protocolos, podemos dizer que essa qualidade de serviço da aplicação de voz melhorou. E isso aí, digamos assim, é um avanço que alavanca a tecnologia de voz, né, sobre IP. Então, para se transformar numa grande oportunidade de novos negócios, né, a tecnologia VoIP ela precisou, obviamente, se adaptar a novas tecnologias. Então, se por um lado as novas tecnologias possibilitaram a entrada de novas empresas de telefonia, novos recursos, né, provavelmente ameaçando o lucro de outras empresas já existentes, empresas convencionais, por exemplo, né, algumas com mais de 100 anos aí de existência, é que até hoje você percebe que o serviço de telefonia, o serviço telefônico, é bastante atraente, né? E obviamente ele precisa de adaptações, né? E aí o serviço de voz sobre IP ele vem trazendo esse atrativo, né? A voz transmitida sobre o protocolo de internet. E aí a gente pode dizer que o objetivo da telefonia em rede IP, o VoIP, é prover uma forma alternativa aos sistemas tradicionais, então os sistemas de comutação por circuitos tradicionais, mantendo aí, no mínimo, as mesmas funcionalidades e qualidades similares, até melhor, digamos assim, principalmente qualidade de serviço, e principalmente aproveitando a rede de transporte de voz e dados já existente. Então, em geral, essa é a tecnologia VoIP, né, que tem como esse objetivo garantir, né, proporcionar, digamos assim, uma forma alternativa dos sistemas tradicionais de telefonia. E aí agregando uma série de serviços, como serviço multimídia, vídeo, imagem, voz, dados ao mesmo tempo. Bem, o serviço de voz sobre IP agrega uma série de vantagens, né? E essas vantagens elas vão se manifestar das diversas formas possíveis. Muitas delas devido ao fato de consolidar a transmissão de voz e dados sobre uma mesma infraestrutura. Então isso é uma vantagem tremenda. A transmissão de voz sobre rede de dados ela já ocorria há algum tempo atrás, por exemplo, utilizando protocolos antigos como Frame Relay, ATM, entre outros protocolos. Porém, esse uso ele ficava restrito às redes corporativas, às grandes redes, né, ou os grandes backbone das prestadoras de serviços de telecomunicações. Com o surgimento e o avanço da internet, que utiliza aí principalmente o protocolo IP, e com a adoção do uso também da largura de banda, a larga escala do uso dos protocolos, principalmente do protocolo IP, pelas redes corporativas, e a adoção aí de transporte de voz sobre o protocolo IP, ocorreu uma consequência natural desses fatores, que foi a vantagem do uso da tecnologia, né? Ou seja, você deixa de pagar tecnologias caras, infraestruturas caras, né? E aí aposta nessa grande promessa, né, que é a tecnologia de dados sobre IP. Então a tecnologia VoIP ela não concentra seus serviços em centrais telefônicas, centrais ou infraestruturas arcaicas, digamos assim, que possuem um custo elevado, né? Aí a grande promessa que todo esse complexo cenário apresenta para o usuário final é a redução de custo de comunicação. Então, cresce a oferta de serviços das mais variadas naturezas sobre tecnologias convergentes, redes móveis, celulares e outros tipos de conexões fixas também, telefonias convencionais, a própria telefonia IP, recursos de redes inteligentes e tudo mais. Então,
a aposta do uso dessa tecnologia é interessante porque você tem um cenário, uma infraestrutura já montada, você só vai agregar recursos novos, né, que vão resultar aí numa redução de custos, como também a possibilidade de introduzir serviços inovadores de grande conveniência para os usuários finais. E aí a gente pode dizer que as características inerentes dessa tecnologia VoIP, é o fato de já se encontrar implementada toda uma infraestrutura de acesso à internet. Então vocês vão ver que a tecnologia VoIP ela utiliza da tecnologia de acesso à internet que já existe, tornando os custos de prestação de serviço VoIP inferiores aos de uma rede de telefonia comutada, por exemplo. Então, essa seria uma das grandes vantagens da tecnologia VoIP. Bem, em relação a os tipos de redes VoIP, nós podemos citar que o Voice sobre IP é uma transmissão de serviço de voz sobre rede IP. E aí essa rede ela pode se comportar de dois tipos. Então nós temos as redes públicas, né, que é a internet, representando aí rede IP pública usada para comunicações VoIP. Então, numa rede pública, o usuário deve ter o uso preferencial a um acesso de banda larga, principalmente nos dias atuais, tecnologias ADSL, cabo, rádio, tecnologias mais modernas, como tecnologia WiMAX, LTE, a quarta, quinta geração de rede pública instalada para poder fazer o uso, onde o usuário vai fazer o uso desse serviço. Então, o VoIP ele pode ser uma transmissão utilizando uma rede pública. Tá? O outro tipo são as redes privadas. Então, o VoIP ele pode utilizar de recursos privados. As redes corporativas das empresas representam aí as redes privadas usadas para comunicações de voz sobre IP. Então, deste modo, podem ser pequenas redes privadas, redes LANs, até grandes redes, né, grandes redes corporativas, como redes WANs, de empresas como um grupo em uma presença global, por exemplo. Grandes empresas criando grandes estruturas para prover o serviço de voz sobre IP. Bem, aí surge o interesse das operadoras de TV a cabo, né? A gente pode dizer que voz sobre IP ele agrega alguns serviços, e aí isso trouxe o interesse de algumas operadoras de TV a cabo que adotaram a estratégia de trabalhar com múltiplos serviços, a gente chama de triple play, prestando serviço de vídeo, de dados, banda larga e telefonia ao mesmo tempo. Então essa imagem que vocês estão vendo aí apresenta uma evolução da plataforma proposta por uma operadora de TV a cabo em direção ao uso do triple play, ou seja, eles ofertam a rede de TV a cabo, né, a operadora, vão ofertar em conjunto vídeo, dados e voz ao mesmo tempo, utilizando uma rede IP. Então as operadoras de TV a cabo, elas acabam iniciando aí as operações com os serviços de vídeo, passam a ofertar banda larga, e agora você vê aí também em conjunto os serviços de telefonia utilizando voz sobre IP. E aí grande parte desses serviços VoIP são oferecidos através de assinaturas. Então as operadoras de TV a cabo ofertam esse serviço através de assinaturas, geralmente assinaturas mensais com valores fixos, reajustáveis, ou até mesmo através de grandes franquias de minutos inclusas, onde eles incluem aí o custo de ligações de longas distâncias, geralmente dependendo dos acordos de interconexões entre essas operadoras, no qual eles vão abranger grandes distâncias dentro do seu cenário, da sua arquitetura. Ok, aí o serviço VoIP, ele apresenta
alguns modos de distribuição que podemos citar. Os serviços VoIP, eles são oferecidos no mercado de telecomunicações hoje em dia, basicamente distribuídos em 3 modos. Então nós temos o primeiro modo, que é a utilização de um programa de computador, que possibilite a comunicação de VoIP entre 2 ou mais computadores. Então a gente pode dizer aí que esse tipo de modo de serviço provido pelo VoIP provém a comunicação PC a PC através de um programa de computador, geralmente conhecido como um softphone, né, que implementa todas as funcionalidades e todos os protocolos da tecnologia necessários para estabelecer comunicação por voz utilizando o pacote de dados. E aí nós temos grandes exemplos como o Skype, né, que utiliza esse modo de comunicação. O segundo modo é a comunicação em VoIP em rede interna corporativa, ou mesmo dentro de uma rede de um prestador de serviços de telecomunicações. Eu posso ter uma rede de uma empresa que vai trabalhar apenas recursos de voz sobre IP. E o terceiro modo é a comunicação em VoIP restrita, né, com uma numeração fornecida pelo órgão regulamentador de interconexão com a rede pública de telefonia, acessando, por exemplo, a rede de telefonia convencional. Então, esses são basicamente os 3 modos de uso do VoIP. Bem, uma das aplicações mais comuns utilizada aí pelo VoIP é a utilização da tecnologia e a comunicação PC-PC, computador-computador. Então, geralmente se usa aí a internet como infraestrutura básica de rede pública. E aí um exemplo clássico que nós temos, que eu já citei, é o Skype, né, que é um programa utilizado para esse fim, onde você tem, por exemplo, a comunicação, a interação entre as pessoas através de uma rede IP, utilizando recursos de videoconferência, utilizando uma gama de recursos, vídeo e voz ao mesmo tempo. E aí nós temos aí o uso daquele tipo de rede, que é a rede pública, para esse fim, né, obtendo aí custos relativamente baixos. Então, uma tecnologia bem atrativa nesse contexto. Ok, a telefonia IP, ela já é uma aplicação específica do VoIP, né, da voz sobre IP. Então, geralmente você utiliza a telefonia convencional. Hoje já é uma tecnologia digital, antigamente era uma tecnologia analógica. Mas aí a possibilidade do uso do voz sobre IP em aplicações de telefonia IP. Então, a telefonia IP é uma aplicação VoIP, né, para você estabelecer chamadas telefônicas com a rede pública, a rede fixa e celular. E aí os serviços de telefonia IP existentes são de 2 tipos, né? Quando você usa a tecnologia de telefonia IP, você pode fazer chamadas para uma rede pública, então esse é um tipo, e você pode fazer e receber chamadas dessa rede pública. Então nós temos a diferenciação desses 2 tipos básicos utilizados pela rede de telefonia IP. Então vamos ver esses 2 tipos, exemplos desses 2 tipos. Bem, no primeiro tipo nós temos a possibilidade da telefonia IP de você fazer chamadas para a rede pública. Então na imagem, vocês observam aí que eu tenho computadores interligados digitalmente a uma rede IP, onde eu posso ter a comunicação computador-computador, aquele primeiro modo que a gente explicou anteriormente. E a rede IP ela vai te possibilitar chegar a uma rede pública de telefonia convencional. Então, nesse caso, o usuário que está dentro de uma rede IP, ele pode discar um número de telefone convencional de uma rede de telefonia pública, e fazer essa chamada, completar essa chamada. Então, isso é o primeiro modo de se usar a telefonia IP. No segundo, você vai possibilitar fazer e receber chamadas de rede pública. Então aí você já tem um dispositivo novo, né,
para fazer e receber essa chamada. Então, no primeiro eu só realizava a chamada. Agora eu posso fazer e receber essa chamada. Então, nessa infraestrutura eu vou precisar de um dispositivo, um equipamento exclusivo para isso, conectado à minha rede IP. Aí a gente vai ver que pode ser um telefone convencional, interligado a um adaptador específico de rede IP, ou simplesmente um telefone IP interligado à rede IP para fazer e receber essa chamada de rede telefônica. Então nós temos basicamente esses dois tipos, né? Nesse segundo caso, o usuário ele recebe um número convencional, geralmente, assim como um telefone convencional, para receber chamadas de rede pública. Então, esse telefone que vocês estão visualizando aqui na imagem, ele vai receber um número convencional para receber a chamada de uma rede pública. Então, tanto vai fazer como receber a chamada de uma rede pública. E aí, isso vai ser estabelecido através da descagem de um número convencional da rede de telefonia convencional, né, do telefone destino para fazer a chamada à rede pública. Ok, vamos entender basicamente como a telefonia IP ela realiza, né, toda a sua comunicação, ou seja, como é o funcionamento da telefonia IP. A tecnologia VoIP, basicamente o que ela faz? Ela captura a voz. Então nós sabemos que a voz ela tem um recurso analógico, ela é transmitida de forma analógica, e aí ela é transformada em pacotes de dados, ou seja, ela é digitalizada, né? Existe uma, digamos, transformação dessa forma analógica em uma forma digital, que é transformada em pacote de dados. Lembre-se, é uma rede comutada por pacotes, né, que podem, aí, através do conjunto de protocolos TCP/IP, ser enviados dentro da rede. Então, sendo assim, o primeiro passo é instalar algum programa, algum software que permita realizar essa ação. Então, na prática, a transmissão pode ser feita em duas formas: de um computador para o outro ou de um computador para um telefone convencional. Então, geralmente quando a transmissão é feita entre computadores ou demais dispositivos com a internet, por exemplo, um smartphone, um dispositivo que utilize microfone, um computador com microfone, todo o recurso de voz que é analógico é transformado em informação binária, depois transformado em pacote de dados, transmitido através da internet, através da computação de pacote. Então, essa é certamente a maneira mais fácil, né, e econômica de usar a tecnologia, né, dentro de uma rede IP. E aí o usuário ele não vai pagar mais pelas ligações, por exemplo, internacionais, de longas distâncias, que tem um custo altíssimo, né, utilizando uma tecnologia de rede IP, porque você já tem uma infraestrutura de internet consolidada, então você utiliza essa infraestrutura para realizar, por exemplo, uma ligação internacional através da rede IP. E aí tudo que o usuário vai precisar de um aplicativo que execute a função, né, para capturar a sua voz, digitalizar essa voz, né, utilizando um alto-falante, uma placa de som, conexão com a internet, e aí, de preferência, obviamente, utilizar uma rede de banda larga. Ok, nesse funcionamento da telefonia IP, existem aí os principais equipamentos VoIP, né? Então, nessa imagem, vocês estão vendo aí uma pequena ilustração de alguns elementos que podem compor o funcionamento da telefonia IP. Então, eu posso ter a comunicação de telefonia IP utilizando um celular, dentro de uma rede celular, um próprio computador, um telefone convencional utilizando um adaptador, um ATA, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu posso ter um próprio equipamento de telefonia IP, o chamado telefone IP, um PABX, ligado aos ramais.
Bem, o computador, um celular, geralmente o computador, né, o próprio computador, ele pode ser usado como um telefone IP. Então, existem softwares, aplicativos que vão possibilitar isso. Então, desde que ele tenha aí uma placa de som, um microfone, um alto-falante para captura de voz. Aí geralmente a gente chama esses aplicativos de software phone, né, que possui todos os recursos profissionais como um telefone IP. Até mesmo computador ou celular você pode realizar isso. Existe um outro equipamento que a gente vai ver daqui a pouco, que é o telefone convencional ligado a um adaptador que te leva à rede IP, né, que é o adaptador para telefone analógico, o ATA. Então, ele é geralmente um dispositivo que funciona como um conversor de telefone IP para um telefone analógico convencional. Então, o ATA, como vocês estão vendo aqui na imagem, ele é um adaptador específico, né, para você converter recursos de telefonia IP a um telefone analógico e vice-versa. Ele é conectado a uma rede de acesso banda larga, uma rede IP, e é um telefone analógico convencional, que pode ser usado normalmente para fazer e receber ligações de serviço VoIP contratado. Um outro recurso é o uso de uma central PBX também, geralmente utilizada em grandes corporações, ou a utilização de um equipamento específico que é o telefone IP, que é um telefone que possui todos os recursos necessários para os serviços de voz sobre IP. Geralmente é usado, né, necessário apenas conectar uma rede de acesso à banda larga. Então vocês vão ver que não existe adaptador, ele já faz a conexão direta à minha rede de internet, à minha rede IP, para fazer e receber ligações de serviço VoIP. Ok, vamos ver aqui alguns desses principais equipamentos que são utilizados no funcionamento da telefonia IP. Então nós temos aí o ATA, Analog Telephone Adapter, né? Seria um adaptador de telefone analógico. Então, o ATA ele é um dispositivo, né, que ele nada mais é que um conversor analógico digital. Então, ele permite que o usuário conecte um telefone comum. Então, como vocês estão vendo aqui, um aparelho de telefone comum é conectado ao ATA e logo em seguida a minha rede de banda larga. Então, ele permite que o usuário conecte esse telefone comum, ou até mesmo o seu computador, né, à sua conexão de internet para usar a tecnologia de voz sobre IP, de voz sobre os protocolos de internet. Então, o dispositivo, o ATA, ele vai pegar o teu sinal analógico, do teu aparelho telefônico, a tua voz analógica, converter em dados digitais para transmissão pela internet. Então, alguns provedores distribuem esse ATA, né, gratuitamente, enquanto outros você precisa contratar um serviço. Então, existe aí essas formas de uso desse equipamento. Então, percebam como um adaptador para telefone analógico na telefonia IP é interessante, porque ele vai converter o teu sinal digital, a telefonia VoIP, voz sobre IP, em sinais analógicos para a minha telefonia convencional e vice-versa. Então, essa é uma forma de se utilizar, né, a tecnologia de telefonia IP. Bem, um outro equipamento também bastante utilizado que imprime aí o funcionamento da telefonia IP é o próprio telefone IP, como vocês estão vendo na imagem. Então ele é um equipamento diferenciado, né? Ele não é um telefone convencional, ele é um equipamento próprio para tecnologia VoIP, tá? Então ele usa a tecnologia VoIP. E aí uma coisa importante de destacar, né, que geralmente se confunde muito, né, a tecnologia VoIP e a telefonia IP, tá? Mas aí a gente vale ressaltar que eles são diferentes, né? Por exemplo, a tecnologia VoIP, enquanto no VoIP você utiliza equipamentos convencionais para fazer a transmissão de dados via internet,
Os telefones IPs, né, são aparelhos específicos que se conectam diretamente à rede, né? Então, só para a gente fazer aí uma diferenciação, né? Vou voltar aqui um slide. Lembrem-se do ATA. O ATA ele é um equipamento específico de conversão analógico-digital. Então, se eu quero conectar meu aparelho telefônico à rede IP, eu preciso dele, né? Já o telefone IP eu não preciso, né? Ele se conecta diretamente à rede, recebendo aí recursos de voz, dados e recursos multimídias que vocês imaginarem. Então, eles parecem muito com os telefones convencionais, mas utilizam da tecnologia de uma rede. Então, vocês vão ver que ele tem lá um adaptador para conectar diretamente à minha rede, o RJ45, os mesmos recursos de uma placa de rede de um computador. E aí, obviamente, eles vão utilizar os padrões, protocolos dessa tecnologia, em vez de se utilizar aquele padrão da telefonia analógica, né, que é o padrão RJ11. Então, essa é a grande diferença. Telefone analógico, eu vou precisar de um conversor, um ATA, um adaptador, né, para uma linha de rede IP. Já o telefone IP, não, eu já vou conectar diretamente à rede usando os principais protocolos da tecnologia IP. Então, essa é a grande diferença e funcionalidade desses equipamentos utilizada na tecnologia IP, tecnologia de voz sobre IP. Ok, vamos falar agora um pouquinho sobre a arquitetura da telefonia IP. Então, na telefonia IP, a rede ela não é uma rede hierárquica, como, por exemplo, numa telefonia convencional. Então, geralmente, na telefonia tradicional, a rede é hierárquica, ou seja, ela é baseada em grandes centrais telefônicas, aquelas antigas centrais telefônicas interligadas de forma hierárquica, e aí, geralmente, elas vão deter todo o funcionamento da rede, toda a inteligência da rede. Além disso, geralmente os terminais são desprovidos, né, dessa, digamos, inteligência. E aí o seu endereçamento depende da questão geográfica da área de abrangência da rede. Na arquitetura de telefonia IP já é totalmente diferente, né? Como eu comentei no início, ela é uma rede não hierárquica, né? Ela é especializada no roteamento e transporte de pacote de dados, diferente da comutação por circuito, né? Lembre-se, ela é uma comutação por pacote. E aí ela pode oferecer vários tipos de serviços, e isso agrega uma série de vantagens no uso da tecnologia. Então, geralmente, só para a gente entender, na arquitetura de telefonia IP, os terminais, os equipamentos são inteligentes. Então, geralmente, o seu endereçamento independe da sua localização geográfica, só para a gente comparar com a rede de telefonia convencional. A telefonia convencional, ela depende da área geográfica, né, da abrangência da rede. Já na telefonia IP, não. Você não depende, ela independe da sua localização geográfica. E aí o processamento e a realização das chamadas ocorrem de vários equipamentos que podem estar localizados em qualquer parte da rede. Então, nessa imagem, vocês estão visualizando os equipamentos, os componentes da arquitetura de telefonia IP. Então, basicamente, nós temos a rede IP, é a rede de dados que utiliza a arquitetura de protocolo TCP/IP, suas funções básicas, transportar, rotear os pacotes de dados entre diversos elementos conectados na rede. Então, a rede IP ela tem esse papel de aplicar, obviamente, o conjunto, os switches, né, o protocolo TCP/IP, e realizar o transporte, o roteamento dos pacotes de dados entre esses diversos elementos da rede. Geralmente, essa rede ela vai depender muito do seu porte, da sua abrangência, por ter mais de alguns segmentos na rede, né? Bem, uma outra parte dessa arquitetura é o STFC, né, que é o Sistema de Telefonia Fixa Comutada.
É o sistema público convencional de comunicação de voz, sistema tradicional de comunicação de telefonia, que interliga, por exemplo, empresas, residências, geralmente no âmbito nacional e internacional, utilizando o sistema de telefonia móvel também atual, pode ser considerado parte desse sistema convencional, para os serviços de comunicação de voz. Então percebam que esse serviço de telefonia fixa comutada também está interligado à arquitetura de telefonia IP. Nós temos a presença dos PABX, que geralmente são as centrais, e aí você tem geralmente uma gama de equipamentos de uso corporativo, empresas de grande porte utilizam PABX, empregados para executar serviços privados, utilizando voz nas suas diversas plataformas, empresas, e aí, geralmente são sistemas digitais que interligam o sistema de telefonia fixa comutado ao sistema de telefonia móvel, ao sistema de rede IP e assim por diante, para realizar a comunicação externa dessa empresa. Bem, o outro componente que faz parte da arquitetura da telefonia IP seria meu terminal telefônico IP, esse TEL IP que vocês estão vendo aqui, que nada mais é que aquele telefone IP que eu citei agora há pouco para vocês. Então, o terminal telefônico IP, ele é o telefone preparado para comunicações de voz em IP, em rede IP. Tem todas as funcionalidades, protocolos, os recursos necessários, que são suportados para a comunicação, o bidirecionamento da chamada de voz em tempo real, o processo de sinalização, controle, processamento de voz. Então, as funcionalidades adicionais integradas dentro desse equipamento, que dependem aí de um determinado custo do uso desse terminal. Então, quando você quer, por exemplo, utilizar um recurso específico, mais apropriado, você utiliza o telefone ou terminal telefônico IP. Bem, outro recurso da arquitetura de telefonia IP é o TM, como vocês estão vendo aqui, que é o terminal multimídia. Geralmente são computadores preparados para comunicação de voz e rede IP, assim como o terminal telefônico IP, o telefone IP. Ele é um computador com aplicativos, onde ele vai ter aí todas as funcionalidades e protocolos necessários para suportar a comunicação também de voz sobre IP em tempo real. Um outro componente da arquitetura de telefonia IP é o chamado gateway, que vocês estão vendo aqui na imagem. Então, o gateway, ele geralmente é um equipamento responsável pela interoperabilidade entre as redes. Então, vocês vão perceber que o gateway, ele interliga a rede IP e ele realiza a interoperabilidade da rede IP e o sistema de telefonia fixa comutada. Então, ele executa a conversão de mídia em tempo real, voz analógica, voz digital, geralmente fazendo a compressão, processamento, e a conversão de sinalização, controle das chamadas telefônicas para o uso do sistema como um todo. Então, ele faz o controle efetivo das chamadas, o andamento dessas chamadas, realizando aí uma tarefa bem interessante junto com um Gateway Controller, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a função básica do Gateway é fazer essa interoperabilidade da rede IP com o sistema de telefonia convencional. Bem, um outro elemento que faz parte da arquitetura telefonia IP seria o meu Gateway Controller, esse GC que vocês estão vendo aqui. Então, ele é um equipamento responsável pelo controle das chamadas em andamento, realizadas pelo Gateway. Então, percebam a importância dele. Ele realiza o controle das chamadas em andamento, responsáveis aí pelo Gateway, que faz a interoperabilidade entre a rede IP e a rede de telefonia convencional.
Então ele também é chamado de Call Agent, né? Então o Gate Controller ele utiliza e gera as informações de sinalização, né, e comando do gate para iniciar e acompanhar e finalizar geralmente uma chamada entre dois terminais distintos. Então essa é a função básica dele. Bem, um outro elemento que faz parte da arquitetura de telefonia IP é o MCU. MCU significa Multipoint Control Unit. Então, uma unidade de controle multiponto. Vocês estão vendo aqui na imagem, aqui, ó, o MCU. Então, o MCU ele é um equipamento responsável pelos serviços de conferência entre vários terminais. Ele é composto por um controlador multiponto. Ele geralmente é responsável pela sinalização das chamadas, pelo processamento dessas chamadas. Geralmente esse processamento é realizado em nível de pacote de dados, dos sinais de voz, envolvido aí pelos terminais entre as chamadas. Um outro elemento da minha arquitetura de telefonia IP é o GK, é o Gatekeeper. Né? Então o GK, o Gatekeeper, ele é um equipamento responsável pelo gerenciamento de um conjunto de equipamentos dedicados à telefonia IP. Que podem ser, por exemplo, telefones IPs, computadores, né? Terminais, os próprios gateways. Então, o gatekeeper, os terminais, eles vão controlar, eles vão ser responsáveis pelo gerenciamento desse conjunto de equipamentos dedicados à telefonia IP. Então, suas principais funções são executar a tradução de endereçamento entre esses diversos equipamentos, um terminal, multimídia, um telefone IP, um gateway, né? Executar a tradução desse endereçamento, controlar o acesso desses equipamentos à rede dentro de uma zona específica, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, por exemplo, esse Gatekeeper, ele controla essa zona, ele controla todos os equipamentos dedicados à telefonia IP. A mesma coisa do outro lado dessa outra zona 2. Eu vou ter um Gatekeeper que vai ser dedicado para controlar todos os equipamentos, executando aí a tradução de endereçamento dos diversos equipamentos, controle de acesso desses equipamentos a essas zonas, e o controle da utilização da banda dentro da rede. E para finalizar a nossa arquitetura de telefonia IP, nós temos a zona, como vocês estão vendo aí. Então aqui eu tenho uma zona 1 e a zona 2. A zona nada mais é que um conjunto de terminais, e recursos, gateways, unidades de controle de multipontos, gerenciados pelos chamados gatekeeper. Então, geralmente uma zona ela deve ter pelo menos um terminal, ela pode ou não conter gateways, unidades de controle multiponto. Então, ela é bem flexível. Entretanto, uma zona tem apenas um gatekeeper, que é aquele equipamento responsável pelo conjunto de equipamentos dedicados à telefonia IP. Então, fisicamente, a zona ela pode ser composta por um conjunto ou mais de segmentos de rede, interligados através de roteadores, ou outros equipamentos semelhantes. Então, essa é a chamada arquitetura IP. Ok, para a gente finalizar o conteúdo relacionado a VoIP, telefonia IP, nós temos os protocolos. Então, obviamente, os protocolos eles são de fundamental importância. Eles realizam um conjunto de regras bem estabelecidas para organizar a comunicação. Então, dentro da telefonia IP, a utilização desses protocolos estão baseadas em alguns protocolos da arquitetura TCP/IP. E esses protocolos são o TCP, o DP e IP. Então, utiliza-se esse conjunto de protocolos como uma infraestrutura básica para os seus protocolos nas suas aplicações específicas.
E aí a telefonia IP, junto com esses protocolos, vão participar de processos específicos. Basicamente, nós temos alguns processos que são sinalização, controle das chamadas, processamento de voz. Então vocês vão ter um grupo de protocolos que vão realizar o processo de sinalização das chamadas, processo de controle das chamadas. Então, por exemplo, na sinalização das chamadas, estabelecimentos das chamadas, o acompanhamento dessas chamadas e a finalização dessas chamadas. E aí envolvendo aí o controle de todas essas chamadas. No processamento de voz, por exemplo, nós vamos ter o controle do transporte de voz, estabelecimento da chamada, os terminais, o controle desses terminais, os gates utilizados, conforme cada caso, iniciando um processo definido aí de um mecanismo de transporte de voz, né? Eu posso ter o processamento de voz relacionado ao transporte da mídia. Você vai iniciar um transporte bidirecional em tempo real, de mídia, voz entre terminais envolvidos. Então, a importância desses processos dentro da tecnologia VoIP e da aplicação de telefonia IP é bastante interessante, porque você vai ver aí cada protocolo atuando dentro desses processos. Ok, então vamos ver basicamente alguns protocolos e alguns processos utilizados na telefonia IP. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar aí para vocês é o processo de sinalização. Então, só para a gente relembrar, sinalização, geralmente você tem aí o controle de estabelecimento da chamada, o acompanhamento da chamada, a finalização da chamada. Então, existem protocolos específicos para isso. E aí o nosso primeiro protocolo aí padronizado é o H323. Então, padrão H323, ele nada mais é que um conjunto de protocolos verticalizados, né, para sinalização, e realizando o controle da comunicação entre terminais que suportam aplicações de áudio, de voz, utilizando recursos de vídeo ou comunicação de dados multimídia. Então, esse protocolo ele é uma recomendação da União Internacional de Telecomunicações, ele é padronizado, ele possui um conjunto de protocolos, como o H255.0, que é um padrão para sinalização e empacotamento da mídia da voz, né, para chamadas em sistemas baseados em rede de pacotes. Ele possui o H245, que é um padrão para comunicação entre terminais, para realizar o processo de controle e transporte de voz, geralmente utilizando aí mensagens como suporte aos pacotes TCP da rede IP, onde eles vão trocar informações entre os terminais, os gates, a unidade central de multipontos, envolvidos chamadas de diversos tipos, ponto a ponto. Então, nós temos esses conjuntos de protocolo, como, por exemplo, o H235, né, que é um padrão adicional de autenticação e segurança, utilizando uma criptografia dentro da rede IP, para terminais que usam o protocolo H245, para comunicação ponto a ponto. Um outro exemplo que engloba esse conjunto de protocolos é o H450X, que é uma recomendação estabelecida pelo padrão de sinalização, serviços adicionais para terminais, transferência, redirecionamento de chamada, atendimento simultâneo, chamada em espera, identificação de chamada, entre outros. Então percebam que o H323 ele nada mais é que um conjunto de protocolos, onde esse conjunto de protocolos tem como objetivo estabelecer as chamadas, encerrar as chamadas, acompanhar essas chamadas dentro da telefonia IP. Bem, um outro protocolo utilizado no processo de sinalização é o SIP.
protocolo de inicialização de sessão. Então, ele é um protocolo definido através da recomendação ARFC 2543 da IETF. Né? Esse protocolo ele estabelece um padrão de sinalização e controle para chamadas em terminais que não utilizam o padrão H323, que eu falei agora há pouco. Então, ele é uma espécie de recomendação, né? Ele vai estabelecer uma recomendação para serviços adicionais que não são padronizados pelo H323. Então, ele possui aí os seus próprios mecanismos de segurança e confiabilidade, né? Realiza transferência e redirecionamento de chamadas, identificação de chamadas, autenticação de chamadas, conferências e outros. Podemos dizer que ele é similar ao conjunto H323, né, descrito anteriormente. Embora ele vai utilizar como suporte as suas próprias mensagens, né, que são os pacotes presentes no protocolo UDP da rede IP. Então, ele já é um protocolo que utiliza recursos e vantagens do protocolo UDP. Bem, o próximo protocolo ele já está relacionado a mecanismo de controle da telefonia IP. Nós temos aí o MGCP, Media Gateway Control Protocol. Então, ele é definido através da recomendação RFC 2705 do IETF, e é usado para controlar as conexões, as chamadas nos gateways presentes no sistema VoIP. Então, o MGCP ele vai implementar uma espécie de interface de controle usando uma configuração de transações do tipo de comando. Então, geralmente ele vai criar, ele cria lá respostas, controles, auditorias, em cima das conexões, das chamadas, dentro dos gateways da rede. Então, essas mensagens vão utilizar um conjunto de recursos de suporte, utilizando aí pacotes do protocolo DP na rede IP, e são trocados entre os gateways, os terminais de controle, para o estabelecimento, acompanhamento e finalização das chamadas. Como alternativa de controle, nós temos um segundo protocolo, que é o Media Gateway Control Protocol, chamado de MEGACO, um protocolo MEGACO. Ele é uma espécie de resultado de um esforço conjunto das padronizações da IETF e da ITU, né, grupos de estudos na área de telecomunicações, e aí eles definiram aí esse protocolo, digamos, que vai representar uma alternativa ao MGCP e outros protocolos similares. Bem, e por fim, na telefonia IP nós temos os protocolos de processamento de voz. Então, como exemplo de protocolo de processamento de voz, nós temos o RTP, Real Time Transport Protocol, definido através da recomendação RFC 1889, do IETF, é o principal protocolo pelos terminais, utilizado pelos terminais. Em conjunto com o RTP, ele tem o RTCP, que é um protocolo que vai realizar o controle desse processamento de voz, para o transporte fim a fim em tempo real dos pacotes de mídia de voz através de rede de pacote. O RTP geralmente ele fornece serviços multicast, né, que são transmissões de comunicação seletiva para muitos. Ou também unicast, que é a transmissão 1 para 1. Então nós temos essas duas formas de processamento de voz, né, fornecido pelo serviço RTP. Multicast, comunicação seletiva,
de 1 para muitos, ou unicast, transmissão de 1 para 1. O RTP ele geralmente não reserva recursos de rede e nem garante qualidade de serviço para tempo real. Então seria aí uma desvantagem que ele tem. O transporte de dados é implementado através do RTCP, que seria um protocolo que vai ajudar o funcionamento do RTP, né? Protocolo de controle, que monitora a entrega dos dados, provê funções mínimas de controle e identificação. E aí, no caso de uma rede IP, esse protocolo ele vai fazer aí o RTP ele vai fazer uso do UDP, né, para estabelecer a comunicação sem conexão. Lembrem-se que o UDP ele me proporciona a conexão sem conexão. E aí, para finalizar, no processamento de voz, nós temos também o RTCP, como eu citei agora há pouco, que é o Real Time Transport Control Protocol, definido também através da RFC 1889, do IETF, e é baseado no envio periódico de pacotes, controle a todos os participantes da conexão, chamada, usando o mesmo mecanismo de distribuição dos pacotes de mídia de voz. O RTCP ele é utilizado como um controle mínimo que é feito dentro da transmissão de dados em tempo real, usando aí um suporte de pacotes UDP, né, para fazer o controle da voz dentro da minha rede IP. Então ele é uma espécie de protocolo complementar ao RTP, né, ajudando aí nos recursos do processamento de voz. Ok, turma, essa foi mais uma aula. Agradeço mais uma vez a participação de todos e até uma próxima aula.